Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Medida provisória que traz novas regras para a divisão do que é arrecadado pelas loterias está pronta para ser votada no plenário e perde a validade na semana que vem. Uma tecnologia que conecta diversos aparelhos eletrônicos e que permite o controle de todos eles à distância. O potencial dessa marca do mundo moderno interessa os deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia, que já analisam o tema. Os 130 anos do fim da escravidão no Brasil, celebrados na Câmara, com uma exposição que recupera a memória de personalidades e os fatos históricos que foram desprezados ou omitidos pela história oficial. Hoje é sexta-feira, dia 16 de novembro. Neste momento, aqui em Brasília, 9 horas e 4 minutos, pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. Numa semana de feriado, o plenário da Câmara concentrou as votações em 2 dias mais intensos. Os deputados aprovaram mudanças na Justiça Militar da União e concluíram a votação da medida provisória que cria uma linha de crédito com recursos do FGTS para socorrer as santas casas e os hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Outro destaque foi o acordo para o adiamento da análise da MP sobre saneamento básico, que perde a vigência na segunda-feira. Na semana que vem, o plenário pode votar uma outra medida provisória que muda a divisão do dinheiro arrecadado com as loterias. As informações com a repórter Dini Moraes. A medida provisória que traz novas regras para a divisão do que é arrecadado pelas loterias está pronta para ser votada aqui pelo plenário da Câmara. E tem pressa, porque perde a validade na semana que vem. Vamos explicar o que está em jogo. Ano passado, as loterias arrecadaram quase 14 bilhões de reais em apostas. Parte vai para o prêmio de quem acerta os números e a outra parte é distribuída entre vários setores. Cerca de 3 bilhões de reais foram para educação, cultura, esporte e segurança. O que esta medida provisória quer é aumentar o que é destinado para a segurança, saindo dos quase 400 milhões de reais ano passado para mais de 1 bilhão de reais no ano que vem. Como o valor que vai para as outras áreas é praticamente mantido, o texto tem consenso entre os partidos. Mas para chegar até aqui, houve uma longa negociação e o começo foi bem tumultuado. Tudo porque em junho o governo editou uma medida provisória que retirava dinheiro do esporte e da cultura para colocar na segurança. Foi um grita geral das classes artísticas e esportivas. Aí o governo voltou atrás e apresentou uma outra medida provisória, que é esta agora, que está em votação, a 846, e que foi fruto de um acordo entre diversos setores envolvidos. Por isso, ela deve ser aprovada com facilidade. A pauta de votação do plenário ainda tem outras propostas que podem ser votadas semana que vem. Entre elas, a que inclui no regime simplificado de cobrança de impostos, o Simples, empresas de controle de pragas urbanas, de fisioterapia e de transporte turístico de passageiros. E olha, a partir de 1º de janeiro, a gente vai ter um deputado que se elegeu presidente da República assumindo o cargo no Palácio do Planalto. Já aqui no Congresso, a próxima legislatura tem presidentes de partidos que serão diplomados deputados. Vamos ver então quem são esses parlamentares eleitos. Pelo menos 4 presidentes e um ex-presidente de partidos políticos conseguiram se eleger para a próxima legislatura aqui na Câmara. O deputado eleito Rui Falcão presidiu o Partido dos Trabalhadores por 2 vezes entre 2011 e 2017 e conseguiu uma cadeira no parlamento, assim como os atuais presidentes do Avante, Luiz Tiber, do Solidariedade, Paulinho da Força, do PRB, Marcos Pereira, e do PT, atual senadora Gleisi Hoffmann. Além de presidir o PT, que é um grande partido e um partido que está no centro dos acontecimentos da política nacional, nós ainda estávamos com o nosso maior líder, sempre orientador do PT, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, preso num processo injusto, cheio de vícios, e, portanto, nós com dificuldade de ter interlocução com ele. E, mesmo assim, tendo que tocar uma campanha eleitoral para a presidência da República e para a eleição de governadores, senadores e deputados. Mas faço um balanço positivo do resultado do PT. Assim como a senadora petista, o deputado eleito Marcos Pereira, do PRB, também irá trazer para o Legislativo a experiência que acumulou como presidente do partido. Como eu fui ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços durante quase 2 anos, eu vou trabalhar muito para
a melhoria do ambiente de negócios, nas pautas das reformas, melhorar o ambiente de negócio para o setor produtivo brasileiro para gerar emprego. Então eu estou focando nas questões jurídicas, porque sou advogado, sou professor de direito, e nas questões do setor produtivo. Então nós vamos trabalhar desburocratização, vamos trabalhar apoiando as reformas que precisam ser feitas para que o Brasil avance, volte a crescer e gere emprego. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias realizou uma audiência pública em comemoração aos 30 anos da Comissão Pastoral da Terra Nordeste 2. O objetivo foi homenagear as conquistas e os mártires do movimento. A audiência pública defendeu o direito à terra e discutiu os conflitos entre os moradores do campo, os latifundiários e as usinas de cana, ramo da agroindústria com forte presença na área Nordeste 2 da Comissão Pastoral da Terra. Essa regional da CPT atua desde 1988 em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, na defesa dos direitos das comunidades de lavradores. Como é que uma empresa do agronegócio consegue ter 10, 20, 30 mil hectares de terra? É tomando terra das comunidades, porque eles não têm título de terra, eles não compraram terra de ninguém e simplesmente expulsam as famílias e depois legalizam essa terra no cartório. Os debatedores lembraram que a Pastoral da Terra surgiu no Brasil por uma iniciativa de bispos da Amazônia, diante de problemas sociais como a exclusão de famílias de poceiros e de trabalhadores rurais que viviam em condições de trabalho escravo. A CPT atuou em 29 mil casos de conflitos, dos anos 80 até hoje. A CPT acredita que o protagonismo deve ser das organizações de base. Então, normalmente, ela vai junto com o sindicato, associação, movimento, né? Também tem vezes que ela é procurada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual ou do Trabalho, né? E muitas vezes a nossa informação dá uma fundamentação mais organizada, mais clara e mais contundente para debater questões de conflito de terra. Ela tem realizado um trabalho muito importante na organização da classe trabalhadora do campo, das mulheres trabalhadoras, enfim, da luta pela reforma agrária, da luta pela dignidade das pessoas e tem participado efetivamente das lutas políticas, enfrentando também aqueles movimentos que querem destruir a vida dos trabalhadores da cidade e do campo. A internet das coisas é um dos temas mais importantes do setor de tecnologia e informação. Mas você sabe o que é internet das coisas? A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara realizou um seminário sobre esse tema e a gente explica o que é. Veja só. A internet das coisas é o futuro que já chegou. Você já deve ter visto ou experimentado a tecnologia que conecta vários eletrônicos. Cada vez mais, aparelhos que antes funcionavam desconectados podem ser controlados até a distância. Geladeiras, lâmpadas e mesmo cidades inteiras podem se tornar inteligentes e serem programados por telefones do tipo smartphone ou computadores. Para o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a internet das coisas é uma verdadeira revolução em andamento. A era do computador já passou, né? E é muito importante que haja um financiamento. Com essa preocupação, nós aprovamos as emendas das comissões, uma emenda impositiva da nossa comissão, no valor de 200 milhões de reais para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para investimento na internet das coisas. É a interligação da máquina com a máquina. Isso no mundo empresarial, a gente vê em várias empresas, já que estão mais adiantadas, o robô trabalhando junto com a pessoa. Você tem determinadas atividades onde o robô faz uma parte, a pessoa é integrada com a outra. A gente tem cidades inteligentes onde a máquina conectada à internet ela ajuda o dia a dia das pessoas. Então é uma realidade tanto no mundo como no Brasil. A ideia do evento é abordar questões relacionadas à internet, negócios, conectividade e também ao desenvolvimento tecnológico e à inovação. A intenção é fazer com que o Brasil avance na produção de tecnologia. Isso é uma nova geração, né, de oportunidades para o Brasil e o Brasil quer acelerar esse processo. Nós precisamos preparar o Brasil
para, em vez de importar essas tecnologias, ele possa produzir aqui essas tecnologias e poder exportar. Já que isso é muito novo, é também uma oportunidade do Brasil se preparar com o governo, as universidades, as empresas juntos, né, fazendo um trabalho conjunto. Os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil estão sendo celebrados aqui na Câmara, em Brasília, com uma exposição. A mostra faz parte do projeto Histórias Não Contadas, que recupera a memória de personalidades e os fatos históricos que foram desprezados ou omitidos pela história oficial. Nas paredes do corredor que dá acesso ao plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, uma exposição chama a atenção de quem passa. A mostra Zumbi e a Consciência Negra é dividida em 2 momentos. O primeiro resgata um pouco da história de Zumbi dos Palmares, líder do mais famoso dos quilombos, o de Palmares, e também da resistência negra à escravidão. Zumbi é considerado um guerreiro, foi o último dos chefes do Quilombo dos Palmares, que resistiu quase 100 anos e chegou a ter 30 mil habitantes. No segundo momento, a exposição retrata a situação do negro na sociedade contemporânea. Aborda as conquistas obtidas por esse segmento da população a partir da Constituição de 88 e do Estatuto da Igualdade Racial. Na mostra, os visitantes vão poder ver também uma galeria com fotos de personalidades negras que se destacaram na história do país. O ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, atrizes, atletas, a deputada Benedita da Silva, que foi a primeira negra eleita para o Senado Federal, e o primeiro negro eleito deputado federal no Brasil, Monteiro Lopes, precisou entrar na justiça para assumir o mandato em 1910. O curador da exposição, o historiador Ricardo Oriá, explica que a mostra também quer reafirmar o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, em alusão ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. Isso em contraposição ao 13 de maio, data em que é comemorada a abolição da escravatura no Brasil. A data é uma construção histórica. O 20 de novembro, hoje, ele já se insere como uma data nacional. Durante muito tempo de nossa história, se comemorou muito em torno do 13 de maio, o dia da abolição da escravatura no Brasil. O 20 de novembro traz uma perspectiva diferente, ao resgatar a participação do negro na própria história do nosso país. Então anota aí, a exposição está aberta ao público no corredor que dá acesso ao plenário da Câmara, no prédio do Congresso Nacional aqui em Brasília, até o dia 12 de dezembro. A visitação é de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde, de graça. E nesta edição do Câmara Hoje você viu, com a semana mais curta, o plenário aprovou mudanças na Justiça Militar e concluiu a votação da medida provisória que cria uma linha de crédito com recursos do FGTS para socorrer as Santas Casas. Já a MP sobre privatização do saneamento básico foi adiada. A audiência pública celebrou os 30 anos da Pastoral da Terra Nordeste. Deputados debateram temas como o conflito entre moradores do campo, os latifúndios e as usinas de cana. Uma tecnologia que conecta diversos aparelhos eletrônicos e que permite o controle de todos eles à distância. O potencial dessa marca do mundo moderno interessa a deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia, que já analisam a chamada Internet das Coisas. E esta edição fica por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 16 de novembro. Agora são 9 horas e 18 minutos pelo horário de verão. Um ótimo fim de semana para você.